Bonjour tout le monde! Vou trazer hoje algumas dicas rapidinhas para vocês pegarem a pronúncia aí dos principais sons envolvendo as vogais do francês. Prestem atenção na minha boca que vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos começar então as vogais. A, E, I, O, U. Começamos pelo A. O A é muito tranquilo. A gente vai pronunciar o A assim como a gente pronuncia o A em português. Então a gente vai dizer amour, alphabet, acheter, allonger. A. Amour, alphabet, acheter, allonger. Tudo com A igual em português. Onde que está a pegadinha então? Quando que eu tenho que prestar atenção com esse A? Quando depois do A na palavra vem um I. Quando a gente tem a junção A-I, a gente não vai pronunciar AI. A mais I faz som de E ou E, mais abertinho. E, dependendo da palavra. Por exemplo, a gente vai dizer aimer, aimer, e não aimer, aimer. A gente vai dizer aide, aide, e não aide, aide, porque aí faz som de E. Faible, faible, fé, e não faible. A gente vai dizer também maison, maison, e a gente vai dizer pé, pé. Lembrando, né, gente, uma regrinha geral aí do francês, da pronúncia, as últimas letras normalmente a gente não pronuncia, é por isso que elas estão caindo aqui. Quando eu pronuncio essas palavras, o finalzinho vai ficando morto, tá? A gente bota a força ali no início, pronuncia o E dessa junção aqui de AI, e a última letra só ignora. Então, mais uma vez, aimer, aide, faible, pé. Agora, quando depois do A tem um U, a junção AU, faz som de quê? Faz som de O. Não faz som de AU, faz som de O. Por exemplo, nas palavras faux, faux. Aqui, de novo, não estou pronunciando o X, porque a última letra a gente pode ignorar aqui. E esse AU, eu não vou ler FAU, eu vou ler com som de O. Faux, faux. O mesmo vale para faute, faute. Chaud, chaud. E o mesmo vale para aussi, aussi. Eu não estou dizendo aussi, estou dizendo O. A e U juntinhos, som de O. Faux, faute, chaud, aussi. Perfeito até aqui? A mais I som de E, A mais U som de O. Agora, o E, passando para a letra E, confunde um pouquinho mais porque ele tem 3 sons, tá? A mesma letra vai ter 3 sons. Primeiro som da letra E, que também é o nome da letra E, então cuidado, tá? Em português a gente diz letra E. Em francês o nome da letra é E. E. Não é letra E, é letra E, ok? E é o mesmo som que eu faço, por exemplo, para dizer je, que significa eu. Percebam aqui que eu não estou dizendo G. Olha como a minha boca muda de formato. Eu não estou dizendo G, E, G. Eu estou dizendo je. É mais fechadinho, tem que usar uma cara de nojo. Je. Então esse é o primeiro som da letra E, que está, por exemplo, na palavra muitíssimo usada, eu, je. Quando que a letra E vai mudar um pouquinho esse som? Quando que a gente vai dizer E, como em português? E. Quando ela tiver um acento. Mas cuidado, porque esse acento engana. Ele dá vontade da gente abrir o E e falar é. Porque em português, quando a gente tem esse acento, a gente fala é. Por exemplo, na palavra café, a gente lê café, porque tem esse acento aqui. Em francês, a gente vai dizer café. Café, tá? Então cuidado, eu não estou dizendo café, não estou fazendo o E do nojinho, e também não estou fazendo o E aberto do português, né? O E de E. Eu estou fazendo o E normal. E. Café. Clé. América. Certo? Então cuidado para não abrir. Não é café, clé, América. É o E normal. Café, clé, América. Por enquanto, então, temos aqui 2 Es. O E sem nenhum acento, que é a cara do nojo. Je, E. E o segundo E, que é o acentuado. Só que em francês a gente não vai abrir, a gente vai falar E, normal. Então, por enquanto, temos E. Je, café. E vamos para o último agora, que aí sim é o E aberto. Só que em francês, pra gente fazer o E aberto, o acento vai pro outro lado. Como, por exemplo, nas palavras règle, mystère, e procès. Tá vendo? Aqui eu abri o som do E. Règle. Não estou dizendo règle e nem règle. É o E aberto. Règle, mystère, procès.
certo? Então retomamos, temos 3 E's. O primeiro E, que é o nome da letra E, que é, na verdade, em francês, E, como em je, faz cara de nojinho, je. O segundo E, que é o E normal, quando tá em francês acentuado, a gente vai falar E, como em café. E o terceiro, que é o acento pro outro lado. Aí a gente vai abrir e falar E, como em procès, como em règle. Mais uma vez então, os 3 sons do E. Je, café, règle. E, Tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Quando a gente chega então a I, terceira vogal, I, e aí? Pronto, acabou, é I. Iguana, il, idioma. O O também é O. Pronto, acabou. Ombre, botte, bonbon, tá? Dependendo da palavra vai ser um pouquinho mais aberto ou mais fechado, que nem em português a gente tem O e O. Mas aqui vai de palavra para palavra, tá? Então, bonbon, botte, um pouquinho mais aberto, sombre, mais fechadinho. Agora, quando que eu vou prestar atenção? Quando o O e o I estiverem juntos. Combinação mortal, olha só o que acontece. Quando o O vem antes do I, aí a gente não vai falar O e I, O, I. A gente vai falar OA, tá? Bem escorregadio, assim, bem rapidinho. OA, como se fosse uma coisa só. Então eu não vou ler moi, eu vou ler moa. Pra cima de moa, moa. Toa, roa, croa, iloa, loa. Oa. Nada de OI, tá? A gente não vai ler um por um aqui, as vogais. A gente vai ler como se fosse uma coisa só. OI igual a OA. E para terminar, vamos fechar com a letra U, que é a letra que dá essa característica tão francesa pro francês, porque para falar U, a gente tem que fazer o famoso biquinho. Então, em palavras como rue, tu, lune, rue, tu, lune. Percebam aqui que eu não tô falando ru, tu, lune. É um U bem chique, bem francês. U. Tá? É assim. Como fazer esse biquinho nojento? Vou ensinar pra vocês uma tática muito fácil. A gente tem o nosso U do português e a gente tem o nosso I do português. O U do biquinho francês, ele se encontra num meio termo entre o nosso U e o nosso I, no que diz respeito à colocação das coisas dentro da boca, tá? A fonética da coisa. Esse som, ele tá no meio do caminho entre o nosso U e o nosso I. Então, para pronunciar esse som, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a boca do U, certo? O nosso U. Vou falar, então, U várias vezes em português mesmo, tá? Aí, eu vou levantar a mão e vou trancar minha boca no U. E eu não vou mais mexer a minha musculatura, tá? Nada mais vai se mexer na minha boca. Vou ficar com a boca lá presa na forma do U. Só que daí, ao invés de pensar e dizer U, eu vou pensar e dizer I. Só que eu vou dizer I sem mexer a minha boca, que eu vou estar lá presa no U. Então olha só a diferença, veja se vocês conseguem escutar. U. 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 Tá? Então o segredo é esse, a gente vai fazer a boca do U, mas a gente vai dizer I pra fazer o som do biquinho francês. Então a gente vai dizer rue, tu, lune. Isso aqui varia bastante. Tem gente que já pega de primeira e tem gente que precisa ir de um tempo pra se adaptar com essa nova forma da boca muito louca do U. Então vocês vão fazer o método chuveiro, tá? O meu método vou patentear. Vocês vão ficar tomando banho, fazendo o exercício da boca do U e falar o I. Combinado? E uma hora sai, eu prometo. Tanto treinar lá, tomando banho, sai, tá? Então, cuidado, aqui tem uma diferença importante, né? Em português a gente diz tu, em francês a gente diz tu. Tu. Tem uma diferença aí importante pro ouvido do francês. Quando que a gente não vai fazer o U francês? Porque o U, o nosso som do U brasileiro, também existe na língua francesa. A gente não vai fazer biquinho, assim, tão forte, quando antes do U tiver um O. Então, observem a diferença aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem tu e tu. Tu e tu. Quando eu disser tu, se eu falar o tu com o U em português, os franceses vão entender que eu estou dizendo tudo e não que eu estou dizendo tu. Entenderam a diferença? Tu. Pronto, bem resumido, bem simplificado para vocês pararem de ficar com medo dos sons das vogais em francês. Tá? Temos aqui uma revisão geral. A, E, I, O, U. Me digam aqui nos comentários se ficou tudo claro. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui pra mim também. E a gente vai conversando en français. D'accord? Un bisou!